Ninguém jamais soube explicar por que uma mulher Apache cruzaria sozinha a linha invisível que separava o mundo da tribo do mundo dos homens brancos. Mas naquela manhã silenciosa, quando o sol ainda mal tocava as cercas de madeira, ela estava ali. O fazendeiro percebeu primeiro o cavalo, um animal cansado, com espuma seca no pescoço e passos contidos, como se soubesse que qualquer ruído poderia mudar destinos. Depois, viu a mulher. Ela não carregava armas, não trazia ornamentos de guerra, nem pintava o rosto com cores de desafio. Ainda assim, havia algo nela que fez o homem largar o balde de água e permanecer imóvel, como se o tempo tivesse se curvado por respeito. A mulher desceu do cavalo com cuidado, o olhar firme, mas carregado de algo que ele só reconheceria mais tarde. Urgência misturada com medo. "Eu preciso da sua ajuda", disse ela, no inglês lento, aprendido à força, mas correto demais para ser ignorado. O fazendeiro jamais imaginaria que aquelas palavras simples seriam o início de uma história que envolveria promessas antigas, escolhas impossíveis e o destino de uma tribo inteira. O nome dele era John Miller, filho de um homem que acreditava mais na palavra dada do que em papel assinado. John crescera ouvindo que honra não se negociava e que certos compromissos eram mais fortes que o sangue. Herdara a fazenda, as cercas tortas, o celeiro gasto e uma reputação silenciosa, a de alguém que não se metia em conflitos, mas que também não virava o rosto quando alguém pedia ajuda. Já a mulher chamava-se Nayeli, e aquele nome carregava mais peso do que John poderia imaginar. Ela não era uma Apache qualquer. Pertencia a uma linhagem respeitada, descendente de líderes espirituais, criada sob as regras rígidas da tradição. Desde menina, aprendera que o destino de uma mulher não lhe pertencia. Pertencia à tribo, aos acordos, à palavra dos anciãos. E agora, esse destino havia sido selado sem que ela pudesse respirar fundo para dizer não. "Você não devia estar aqui", John respondeu, após um longo silêncio. Não era uma ameaça, era um aviso. Nayeli assentiu. "Eu sei. Se alguém da sua tribo souber, eles sabem." Foi então que ele percebeu. Ela não estava fugindo apenas de um homem. Estava fugindo de algo muito maior. John indicou a varanda da casa, não por gentileza, mas porque entendia que certas conversas não podiam acontecer sob o sol aberto. Havia coisas que precisavam de sombra para serem ditas. Ela sentou-se com a postura de quem fora ensinada a nunca parecer fraca, mesmo quando o coração gritava. As mãos repousavam sobre o colo, mas tremiam levemente. "Eles decidiram que eu vou me casar", começou ela. "Isso não é incomum entre vocês", respondeu John com cautela. "Não quando o homem escolhido carrega uma dívida de sangue." A frase caiu como uma pedra. Nayeli explicou. O homem com quem deveria se casar não era alguém que ela amava, nem respeitava. Era um guerreiro influente, protegido por alianças antigas. O casamento não era união, era pagamento. Um acordo para evitar disputas internas, selado com o corpo e a vida dela. "Se eu aceitar", disse ela, a voz quase falhando, "minha vida termina. E se recusar? A tribo será dividida." Ali estava o dilema. Escolher a própria liberdade significava colocar todos em risco. John respirou fundo. Ele conhecia esse tipo de escolha. Homens como ele viviam entre cercas, mas também entre limites morais invisíveis. "O que exatamente você quer de mim?", perguntou. Nayeli levantou os olhos e naquele instante ele entendeu que não havia retorno possível. "Eu preciso que você me tome como sua esposa." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. "Isso é loucura", John disse finalmente. "Para você, talvez. Para mim é sobrevivência.
Ela explicou as regras antigas. Se uma mulher Apache fosse oficialmente aceita por outro homem, especialmente um homem de fora, antes do ritual final do casamento arranjado, o acordo perderia validade. A tradição não permitiria que ela fosse forçada depois disso, sem romper princípios sagrados. Eles nunca aceitariam, ele retrucou. Não precisam aceitar você. Precisam aceitar a tradição. John passou a mão pelo rosto. A ideia de envolver-se com uma tribo inteira, de tocar em leis que não eram as suas, o deixava inquieto. Não havia armas ali, mas havia algo mais perigoso: honra. Você sabe o que está pedindo? Sei que estou pedindo tudo. Ela não chorou, não implorou, apenas sustentou o olhar. Se eu fizer isso, disse ele, sua tribo virá até aqui. Eu sei. Eles vão me testar. Eles sempre testam. E se decidirem que você pertence a eles de qualquer forma, então eu aceitarei o destino que escolhi ao cruzar essa terra. John percebeu naquele momento que Nayeli já havia feito sua escolha muito antes de chegar ali. Ele era apenas a última porta. No final daquela tarde, 2 cavaleiros apaches apareceram no limite da fazenda. Não com armas erguidas, mas com olhares que mediam o peso das decisões humanas. A notícia se espalhara rápido. Uma mulher importante havia pedido abrigo a um homem branco. E não qualquer homem. John Miller. A tribo não via aquilo como afronta direta, mas como um movimento perigoso, um gesto que poderia enfraquecer regras mantidas por gerações. Nayeli observava de longe, o rosto sereno por fora, o coração em guerra por dentro. Sabia que sua escolha não afetaria apenas seu futuro, mas o equilíbrio inteiro da tribo. Naquela noite, os anciãos decidiram. Eles iriam até a fazenda, não para lutar, mas para julgar. E John, sozinho na varanda, compreendeu algo que ninguém jamais lhe ensinara. Existiam pedidos que não vinham com a opção de dizer não. Ao aceitar ouvir Nayeli, ele já havia cruzado um limite invisível. Ao aceitar protegê-la por uma noite sequer, já estava envolvido. E ao considerar aceitá-la como esposa, mesmo que apenas perante a tradição, estava prestes a desafiar séculos de costumes. A lua subiu silenciosa. E, em algum lugar entre a fazenda e o território Apache, o destino começava a se mover. Porque quando uma mulher Apache pede ajuda a um fazendeiro, não é apenas um pedido, é um chamado que ecoa por toda a tribo. A chegada da tribo não foi anunciada por gritos nem por cavalos em disparada. Foi o silêncio que avisou. John Miller percebeu primeiro a ausência de sons habituais da manhã. Nenhum pássaro pousou na cerca, nenhum inseto cortava o ar. Era como se a terra tivesse prendido a respiração. Então ele os viu. Vieram em número maior do que ele esperava. Homens mais velhos à frente, com passos lentos e seguros, como quem não precisa provar força. Atrás deles, guerreiros jovens, atentos, mas contidos. As mulheres caminhavam separadas, os rostos fechados, os olhos avaliando tudo, a casa, a terra, o homem e Nayeli. Ela saiu da casa antes que John pudesse impedi-la. Não porque fosse imprudente, mas porque sabia que se esconder seria interpretado como culpa. Nayeli permaneceu alguns passos à frente dele, a postura ereta, o queixo firme. John entendeu naquele instante que, apesar de estar em sua terra, aquela não era uma situação em que ele conduzia. Era ela. O ancião mais velho aproximou-se. Seus cabelos eram longos e grisalhos, trançados com cuidado, o olhar profundo e sem pressa. Você cruzou limites antigos, disse ele, olhando primeiro para Nayeli, depois para John. Eu pedi abrigo, respondeu ela. E ele concedeu? Ainda não foi decidido. John sentiu o peso daquela frase. Nada estava resolvido. Tudo estava sendo observado. Eles não entraram na casa.
Isso, John percebeu, era um teste. Ofereceu água, foi aceita. Ofereceu sombra, recusada. Cada gesto seu era medido, não pela intenção, mas pelo respeito às formas. O ancião explicou o motivo da visita. Nayeli pertence à nossa gente. Seu destino foi decidido em conselho. Ela veio até mim por vontade própria, disse John, escolhendo cada palavra. Vontade não anula a tradição. O clima não era hostil, era denso, como se cada palavra errada pudesse inclinar uma balança invisível. Se ela está aqui, continuou o ancião, é porque acredita que você pode protegê-la. Eu não prometi nada, respondeu John. Ainda. Nayeli não falou. Sabia que aquele não era o momento de defender-se. A tradição exigia que os outros falassem por ela. Então veio o primeiro teste. Se você deseja acolhê-la, disse o ancião, deve mostrar que entende o peso disso. Como? Vivendo como vive, sem privilégios, sem pressa, eles permaneceriam ali, na terra de John, observando, não como inimigos, como juízes. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de John Miller. A tribo não interferia diretamente, mas estava sempre presente. Homens sentavam-se próximos às cercas, observando o trabalho dele do nascer ao pôr do sol. As mulheres observavam Nayeli, seus gestos, sua forma de falar com John, o modo como se movia dentro da casa. Nada escapava. Nayeli ajudava em tudo. Cozinhava, limpava, carregava água, mas sempre mantendo a distância respeitosa que a tradição exigia. Não dormia no mesmo espaço que John. Não o tocava. Não o olhava por tempo demais. E ainda assim, algo crescia. Era nos silêncios compartilhados, nos olhares rápidos, na forma como John ajustava o ritmo do trabalho para não deixá-la para trás. Ou como ela, discretamente, antecipava suas necessidades sem ser solicitada. O romance não era declarado. Era contido e, justamente por isso, perigoso. Certa tarde, um dos anciãos mais jovens aproximou-se de John enquanto ele consertava uma cerca. Você sabe por que o casamento foi arranjado? Perguntou. Andei apenas o que Nayeli me contou. Não foi apenas para evitar divisão. John ergueu os olhos. O homem escolhido para ela havia perdido prestígio. Um casamento com Nayeli restauraria sua posição. E o que acontece se isso não ocorrer? Ele cairá. E com ele, outros acordos antigos. Ali estava a primeira grande reviravolta. Nayeli não era apenas uma mulher sendo forçada a casar. Ela era a peça central de um equilíbrio político delicado. Se ela escapasse, muita coisa ruiria. Naquela noite, Nayeli finalmente falou mais do que o necessário. Eles estão esperando que você desista, disse ela, em voz baixa. Eu não prometi ficar, mas também não me mandou embora. Ela tinha razão. John sentia-se dividido entre dois mundos. Um que lhe ensinara a não se meter nos assuntos dos outros. Outro que lhe mostrava dia após dia que certas tradições só sobreviviam porque ninguém ousava questioná-las. Se eu fizer o que você pediu, disse ele, não haverá volta. Eu sei. Ela hesitou, mas saiba disso. Eu não pedi isso por amor, pedi por necessidade. A honestidade doeu mais do que qualquer ilusão. E se no caminho isso mudar? Ele perguntou. Nayeli não respondeu de imediato. Então será uma escolha, não uma imposição. O conselho reuniu-se novamente no 7º dia. Os anciãos chamaram John diante de todos. Nayeli permaneceu atrás, como exigia o costume. Você compreende que, ao aceitá-la, assumirá responsabilidades além da sua terra? Compreendo que será observado pelo resto da vida. Compreendo que, se falhar, não falhará apenas como homem, mas como símbolo. John respirou fundo. Compreendo. O ancião mais velho assentiu lentamente. Então faremos o último teste. O teste não envolvia força, nem bravura. Envolvia renúncia.
Você deve declarar diante de todos que Nayeli é livre para partir se assim desejar, mesmo depois de escolhê-la. O choque percorreu o grupo. John voltou-se para Nayeli. Ela o encarava, os olhos brilhando de algo que ele ainda não tinha nome. Se eu disser isso, ele falou, você pode ir embora. Sim, ali estava o verdadeiro risco. Ele assentiu. Nayeli é livre, antes, durante ou depois de qualquer compromisso comigo. Se ficar, será por escolha dela, não minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os anciãos se afastaram para deliberar. Horas depois, o veredito veio. A tradição foi respeitada, disse o mais velho. Mas a decisão final ainda não. Eles se retirariam por alguns dias. Nayeli poderia permanecer, mas o casamento arranjado ainda não estava oficialmente desfeito. A tensão permanecia. E agora, algo mais perigoso havia nascido entre ela e John. Não apenas necessidade, mas possibilidade. Os dias seguintes à partida dos anciãos foram estranhamente mais difíceis do que os dias sob julgamento. Sem os olhos constantes da tribo, o silêncio ganhou outro peso. Não era mais vigilância, era expectativa. John Miller sentia isso em cada passo pela terra, como se o próprio solo aguardasse uma decisão que ele ainda não sabia formular. Nayeli continuava ali, não por imposição, por escolha. Essa diferença mudava tudo. Ela passou a ocupar espaços que antes evitava. Sentava-se na varanda ao amanhecer. Caminhava pelos limites da fazenda com passos lentos, como quem mede não a terra, mas a própria permanência. E John, por sua vez, começou a perceber coisas que antes ignorava. O modo como ela observava o céu antes de falar, como respeitava o silêncio, como carregava a dignidade mesmo nas tarefas mais simples. O romance, antes contido por necessidade, agora era contido por medo. Medo de querer, medo de escolher. Numa manhã, Nayeli pediu para ajudar no celeiro. Não era um pedido comum. Ali, longe da casa, longe de qualquer olhar distante, havia apenas madeira, cheiro de feno e verdades difíceis de esconder. Você está mudando o rumo de muitas vidas, disse ela, enquanto organizava ferramentas. Eu não pedi por isso. Nem eu pedi para nascer no lugar que nasci. Havia uma firmeza nova em sua voz. Não era desafio, era aceitação. Eles vão voltar, John disse. Eu sei. E quando voltarem, vão exigir uma resposta. Não apenas de você, de mim. Ela parou, virou-se. Há algo que você precisa saber. John sentiu o aviso antes das palavras. O homem com quem fui prometida não foi apenas escolhido por política. Ele sabe coisas sobre minha família. Que tipo de coisas? Segredos que, se revelados, fariam alguns anciãos perderem a autoridade. Ali estava a segunda grande reviravolta. O casamento não era apenas acordo, era silêncio comprado. E se você não se casar? John perguntou. Esses segredos virão à tona. Isso dividiria a tribo. Sim, ela respirou fundo. Eu não fugi apenas para salvar a mim mesma. Fugi para impedir que a tribo fosse governada pelo medo. Naquela noite, o romance ultrapassou uma linha invisível. Não houve declarações, nem promessas. Houve apenas proximidade. Sentados lado a lado, olhando o céu, John falou do pai, das escolhas difíceis, das renúncias que ninguém via. Nayeli falou da infância, das histórias contadas ao redor do fogo, das regras aprendidas antes mesmo de compreender o mundo. Quando as mãos se tocaram, foi quase por acaso. E quando se afastaram, foi por respeito. Mas algo havia sido selado. Não por tradição, por sentimento. A tribo retornou 3 dias depois. Desta vez, o grupo estava menor. O que chamou a atenção de John foi quem não veio. O homem prometido a Nayeli. A ausência era deliberada. Ele espera que você se canse, explicou um dos jovens guerreiros. Ou que eu falhe, ou que Nayeli escolha voltar por medo do que pode acontecer
se não o fizer. A pressão mudou de forma. Agora, não vinha de fora. Vinha de dentro. Algumas mulheres da tribo procuraram Nayeli em segredo, não para julgá-la, mas para alertá-la. Se você ficar, outros vão querer o mesmo, disseram. Liberdade assusta mais do que injustiça conhecida. Nayeli ouviu e entendeu. Sua escolha não era mais pessoal. Tornara-se exemplo. O conselho reuniu-se novamente, sem formalidade. Você pode mantê-la aqui, disseram a John. Mas não pode mantê-la dividida. Ou ela assumiria plenamente o compromisso com ele, ou retornaria para cumprir o acordo. Não haveria meio termo. Nayeli pediu a palavra. Algo raro. Passei a vida inteira obedecendo, disse ela. Aprendi que tradição existe para proteger, não para aprisionar. Se eu voltar por medo, serei exemplo de submissão. Se ficar sem convicção, serei exemplo de fraqueza. Ela voltou-se para John. Eu preciso saber, você me escolheria se não houvesse regras? A pergunta atravessou John como lâmina. Eu escolheria você, respondeu ele, mesmo que ninguém estivesse olhando. O conselho silenciou. Essa não era a resposta que esperavam. Naquela noite, Nayeli tomou a decisão mais difícil. Ela arrumou poucas coisas, não para fugir, para caminhar. Eu vou até o homem que me foi prometido, disse ela. Sozinha? John perguntou. Sozinha. Ela precisava encarar o passado sem usar John como escudo. Se eu vencer essa conversa, disse ela, a tradição cai por si mesma. E se não vencer? Então eu volto, sabendo que tentei. John não tentou impedi-la, porque amar, ele começava a entender, não era prender, era permitir. Enquanto ela se afastava, ele sentiu algo novo, não medo de perdê-la, mas respeito pela força dela. E longe dali, o homem prometido a Nayeli se preparava, não com armas, mas com palavras, e palavras naquela história tinham o poder de destruir tudo. Nayeli não caminhou para longe da fazenda como quem foge. Caminhou como quem retorna ao próprio passado para encerrá-lo. Cada passo em direção ao território Apache pesava mais do que o anterior, não pelo medo do homem que a aguardava, mas pelo que ele representava, o último elo de um sistema sustentado por silêncio, culpa e obediência cega. O encontro aconteceu em um local neutro, escolhido pelos anciãos para evitar qualquer acusação futura. Não havia armas à vista. Não havia hostilidade. Apenas a tensão densa de algo que precisava ser dito depois de muitos anos. O homem prometido a Nayeli era mais velho do que ela lembrava. O poder que carregava não vinha da força, mas da informação. Ele sorriu quando a viu se aproximar sozinha. Veio cumprir o que foi decidido, disse ele. Vim encerrar o que nunca aceitei, respondeu ela. Ele não se irritou. Você sabe o que acontece se eu falar? Sei. E sei também que, se falar, você perde mais do que eu. Essa foi a primeira rachadura. Nayeli revelou algo que nem John conhecia por completo. Os segredos que ele usava como moeda também o comprometiam. Provas de alianças quebradas, decisões injustas, manipulações escondidas sob o nome da tradição. Se você me forçar, disse ela, eu falo. Se você me libertar, seu silêncio continua sendo seu. Não era ameaça, era escolha. O homem entendeu. Pela primeira vez percebeu que o poder havia mudado de mãos. Ele assentiu lentamente. Então vá, mas saiba que você muda tudo. Esse sempre foi o problema, respondeu ela. Nada nunca mudava. Quando Nayeli retornou à fazenda, John estava à espera. Não correu até ela, não falou, esperou, porque aprendera que algumas decisões precisam ser entregues sem pressa. Está feito, ela disse. Você está livre? Estou livre. A notícia espalhou-se rapidamente pela tribo.
o conselho foi convocado pela última vez. Desta vez, não para julgar um homem branco ou uma mulher que ousou dizer não, mas para lidar com o fato de que a tradição havia sido enfrentada sem violência, sem ruptura, sem desonra. Os anciãos falaram entre si por horas. Ao final, o mais velho se voltou para Nayeli. Você desafiou o que mantinha nossa gente unida. Eu protegi o que nos mantinha humanos, respondeu ela. O ancião voltou-se então para John. Você poderia tê-la usado como símbolo. Não o fez. Eu a tratei como pessoa. Isso é mais raro do que coragem. A decisão final foi anunciada diante de todos. Nayeli estava livre de qualquer casamento arranjado. A tradição seria revista, não abolida, mas questionada. E a união entre Nayeli e John, se acontecesse, não seria um gesto político, mas um compromisso voluntário. A tribo não a perdeu. Transformou-se. John e Nayeli não se casaram imediatamente, porque agora podiam escolher. Os dias seguintes foram simples: trabalho, conversa, silêncio confortável. O romance deixou de ser contido e passou a ser consciente. Eu não pertenço a você, disse Nayeli certa manhã. Nem eu a você. Então ficamos porque queremos. Porque queremos. Quando finalmente decidiram unir seus caminhos, não houve cerimônia grandiosa. Apenas a presença de alguns membros da tribo, a terra, o céu, e a certeza de que nenhum dos dois estava ali por obrigação. Meses depois, John percebeu algo curioso. A fazenda havia se tornado um lugar de passagem. Não de fuga, mas de diálogo. Pessoas vinham conversar, resolver, aprender. Nayeli observava tudo com serenidade. Ela não havia apenas escapado de um casamento forçado, havia quebrado um ciclo, e John entendeu finalmente que ajudar alguém não é salvá-la. É caminhar ao lado enquanto ela salva a si mesma, porque algumas histórias não mudam o mundo com batalhas, mudam com escolhas e com a coragem silenciosa de dizer: eu escolho diferente.